máxima satisfação que hoje nós temos aqui para encerrar com chave de ouro o nosso curso, a presença do professor Manfredo Oliveira. O professor Manfredo Oliveira é doutor em filosofia pela Maximilian Ludwig Universität de Munique, pela Universidade Gregoriana de Roma, e é um dos nossos mais ilustres e cultos filósofos, reconhecidos internacionalmente. Participa com frequência de congressos e seminários na Europa, em especial na Alemanha, cuja filosofia o professor conhece muito bem, e o professor nos fez a gentileza de vir especialmente aqui falar para vocês, aliás, para mim também, para a gente, sobre um tema que é de extrema relevância e cada vez mais presente, principalmente numa sociedade que o desvaloriza. É falar sobre ética e a vinculação ao direito e a conduta do magistrado no mundo contemporâneo que não valoriza a ética no dia a dia. Nós sabemos que a ética ela permeia a nossa vida e se manifesta em todas as relações, nas relações pessoais, nas relações profissionais, nas relações entre professores e alunos, no convívio social de uma forma geral. Daí porque a gente não pode prescindir de conhecer um pouco melhor esse tema e, principalmente, da influência que ele tem na atividade do magistrado. Eu agradeço imensamente a presença do professor, a sua disponibilidade, a sua boa vontade de ter vindo aqui especialmente. O professor chegou ontem à noite em São Paulo e retorna hoje, depois do almoço. Então, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade, o seu esforço para estar aqui conosco. Nossos colegas são juízes já há um ano, têm exercido a magistratura com bastante afinco, com dedicação, e eu posso dar testemunha do que eu vi durante essa semana aqui, o comportamento, o quanto eles amadureceram, o quanto eles cresceram no último ano, o que pessoalmente me deixa bastante orgulhoso. Professor, a palavra é vossa e eles também. Muito obrigado. Se cresceram tanto, então, para mim, isso é também a razão de alegria e um peso menor, porque significa dizer que já entraram, de fato, de cheio nas grandes questões sobre que vamos falar hoje. Como disse o Mairan, a ética perpassa todas as dimensões da vida humana. Mas nós vivemos num tempo em que ela virou coqueluche. Em todos os cantos e em todos os lugares se fala de ética. Só que se fala nos mais diferentes sentidos. Eu participei já 2 vezes dos congressos organizados pelo Conselho de Ética da Presidência da República, em Brasília, e é interessante ouvir como cada um dos conferencistas tem um conceito de ética diferente e, consequentemente, a sua relação com o direito. Então, por exemplo, para muitas pessoas, ética é um código de deveres. Um fardo pesado na vida. Se a gente puder evitar, melhor. E a influência de Nietzsche hoje no Brasil leva muitas pessoas a entender que a ética destrói a vida, destrói a criatividade que deveria marcar a existência humana, torna a vida pesada, sem gosto, sem qualidades. A visão mais comum é que a ética é algo puramente subjetivo, uma coisa que se contrapõe, por exemplo, ao direito, que é objetivo, regras estabelecidas, proclamadas, conhecidas, enquanto que a ética seria uma coisa de cada um, uma convicção, um sentimento. Nesse congresso lá em Brasília, o último, eu ouvi muitas vezes os juristas dizendo: o jurista tem que ter sensibilidade para o sentimento ético vigente. Ora, o sentimento ético pode não ser ético. Isto é, se você o põe numa avaliação,
no tribunal da razão, como gostava de dizer Kant, ele pode se manifestar inadequado. Eu proponho que a gente, para tratar de ética e direito, parta de uma concepção do ser humano. Porque ética e direito são frutos de ações humanas. Por trás do que é bom e do que é mal, do que é reto e do que é correto, ou seja, de normas éticas e jurídicas, há sempre uma premissa antropológica. E não se entende o que é ética ou o que é direito sem sua referência a uma concepção de ser humano. Então, o ser humano é um ser interessante entre os outros seres do universo, porque ele se experimenta a si mesmo como um ser entregue a si mesmo. Quer dizer, alguém que não vem pronto ao mundo, mas que tem que se conquistar a si mesmo como ser humano. É uma primeira especificidade do humano. Quer dizer, ele é um ser capaz, com todos os condicionamentos e determinações, injunções que lhe vêm da natureza e da sociedade, de dispor de si mesmo, de investir em si mesmo em todas as decisões que ele toma na vida, em todas as suas ações. E, portanto, ele é interpelado, essa talvez seja a experiência mais radical da vida humana. Jean-Paul Sartre, pensador francês, disse uma vez que o ser humano é condenado a ser livre. Eu não sei se é a expressão mais correta, mas ele queria dizer que a gente tem essa experiência de que não está simplesmente feito, mas que se tem que fazer, se tem que construir, tem que decidir sobre o seu próprio ser a partir de fins estabelecidos e efetivados na vida. Portanto, a primeira característica do ser humano, de onde nós vamos depois entender o que é ética, o que é direito, é essa interpelação a ser, a se construir, um ser que é permanentemente inacabado, nunca pronto. Portanto, tudo que ele faz também nunca é pronto. Nunca uma ética é plena, muito menos os sistemas jurídicos existentes na vida. Portanto, a experiência fundante, originária da vida humana, é a experiência de que nós somos uma obra a ser realizada, buscando configurações de nós mesmos, como indivíduos e como sociedade, através da história. Por isso é que alguns filósofos usaram a palavra praxis para dizer o que é o ser humano. Ele é o ser da praxis, quer dizer, o ser da ação, o ser da permanente tentativa de conquista de si mesmo. Portanto, nós vamos partir daqui da premissa de que o ser humano é uma busca de humanização, uma busca de se conquistar como ser humano. E é nesse contexto que a gente vai tentar entender o que é ética e o que é direito e as suas relações. Nós vamos, portanto, situar o problema da ética e do direito dentro de uma teoria do ser humano como ser pessoal. O ser humano é pessoa. E é como pessoa que ele é um ser ético e um ser jurídico. Como é que a gente procura resolver o problema de dizer o que é o ser humano? Que é uma questão fundamental para cada um de nós, a questão de fundo da ética e do direito. Aqui nós não podemos fazer uma dedução a priori do que seriam o constitutivo fundamental do ser humano. Uma reflexão filosófica, ela não se constrói como um castelo no ar, pela cabeça do filósofo. O filósofo parte da vida, do mundo vivido, das concepções aí existentes, da praxis humana, e parte muito concretamente das ciências. Como é que as ciências veem o homem? Antes do filósofo ver o homem, tem a ciência. E nós vivemos numa sociedade técnico-científica, onde o primeiro saber, o saber considerado importante, responsável, válido, para muita gente, o único válido é o saber científico. Então, o filósofo se volta para as ciências,
aqui no caso, de uma maneira muito específica, das ciências humanas, para se perguntar como é que elas veem o humano. E, a partir daí, fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que pode ser os determinantes fundamentais do ser humano. Então, nós vamos fazer, como eu digo, uma reconstrução das afirmações das ciências humanas, no sentido de articular um quadro conceitual e que nos diga quais são as determinações fundamentais que constituem o ser humano como ser humano. Então, se a gente olha para as ciências, a primeira coisa que as ciências nos dizem é que o ser humano é, antes de tudo, uma realidade material orgânica. Ele é um corpo orgânico. Portanto, ele é parte da natureza. Isso aqui é um elemento fundamental, tanto para a ética como para o direito, porque ética e direito começam aqui, né? Na consideração da dimensão orgânica, corporal do ser humano. Ele tem, portanto, uma configuração corporal biológica. E, nesse sentido, a gente pode dizer que o corpo é pressuposto daquilo que normalmente se diz ser o específico do ser humano: a consciência, a autoconsciência e a intersubjetividade ou a sociabilidade, que normalmente são consideradas as características fundamentais do ser humano. Mas tudo isso não existe sem a dimensão corporal. A corporalidade, portanto, é a mediação irrecusável de tudo que é humano, de todas as relações que constituem o ser humano. Porque uma das coisas que nós vamos ver depois, explicitar, é que você pode ver o ser humano de duas óticas. Uma é a ótica do indivíduo. E a ética hegemônica hoje, toda ela é construída em cima da ideia de que o homem é um ser individual, que tem desejos, que tem aspirações. Portanto, o valor ético fundamental é aquilo que é útil e agradável e interessante para o indivíduo. A ética normalmente vigente nas sociedades capitalistas é essa. O lucro, que é a aspiração fundamental do agente econômico nesse sistema econômico que nós vivemos, é constituído o valor supremo, em função do qual você pode sacrificar tudo. Mas, a gente olhando mais de perto para o ser humano, nós vamos ver que ele é constitutivamente um ser aberto ao outro de si mesmo, ao outro humano e ao outro natureza. Portanto, ele se constrói a si mesmo na medida em que ele constrói suas relações com a natureza e com os seres humanos. E em cada época de sua vida, ele se pergunta como configurar essas relações. Aqui nós já estamos em pleno campo da ética do direito. Porque a ética do direito vão nos dizer o quê? Critérios para a efetivação e a construção das relações fundamentais que constituem o ser humano como ser humano. Isto é, relações com a natureza e relações com os outros seres humanos. Agora, isso é o ponto de partida. Se a gente considera o ser humano com mais atenção, a gente vai ver que ele não é um ser que se reduz a essa esfera corporal biológica. Por um lado, ele está plenamente dentro dela. Ele tem uma determinação biológica. E o não levar em consideração isso tem consequências terríveis na vida inteira. Mas, por outro lado, o ser humano é um bichinho muito interessante. A antropologia do século passado, a antropologia científica, insistiu muito que o ser humano se caracteriza especialmente por ser o ser da pergunta. Ele não é um ser preso ao que existe, seja seus pensamentos, seja aquilo que ele já fez. Ele se pergunta pela validade de tudo, pela validade do que ele pensa, pela validade do que ele faz, pelas instituições que ele encontra na sociedade. E é por isso que os antropólogos
do século XX, por exemplo, Plessner, diziam que o ser humano é caracterizado por uma posição excêntrica. Para dizer, o ser humano sempre é capaz de ir além. Ele transcende, seja os seus pensamentos, seja as suas instituições. Ele é, em princípio, capaz, como disse um filósofo do século passado, Max Scheler, filósofo alemão, o homem é sempre capaz de dizer não àquilo que os outros lhe ensinaram, aquilo que ele recebeu da sociedade em relação à proposta de vida, a pensamento, a categorias, a maneiras de ser, a padrões de comportamento. Quer dizer, como diz Max Scheler, o homem tem a possibilidade de ser um ser protestante, ou seja, ele pode protestar contra todo o existente. E esse fato fundamental da vida humana, muitos filósofos do século XX chamaram de transcendência. O ser humano é capaz de transcender, é capaz de pensar num mundo diferente. É claro que um certo pensamento no século XX insistiu em dizer que nós não temos alternativas. O mundo é esse mesmo, nós já chegamos à plenitude da história humana, não há outro mundo possível. E é por isso que vocês sabem que o Fórum Social Mundial, que começou a se realizar em Porto Alegre, no começo não tinha muita proposta, a não ser convencer as pessoas que um outro mundo é possível. Que é possível pensar numa alternativa. Que isso faz parte, constitutivamente, do ser humano, de transcender o fático e pensar em alternativas. Então, nesse sentido, o homem pode perguntar por tudo, pode questionar tudo. Ele não tem uma realização limitada, seja no seu conhecimento. Às vezes as pessoas pensam que são o último grito do conhecimento. São o último grito até o dia em que não aparecer um outro grito. Porque nós sempre somos capazes de ir para diante, compreender a realidade de uma forma mais adequada, compreender as formas de agir. Então, o homem se manifesta especificamente como um ser aberto à totalidade. E uma coisa que a própria biologia no século XX insistiu muito. Dizendo assim, por exemplo, o grande biólogo Max Kuhl, que dizia assim, os animais têm um meio ambiente. Cada espécie animal tem o seu mundinho, mas ele só entende aquele mundo. O homem não tem meio ambiente. A sua pátria é o mundo, é o universo, é a totalidade da realidade. Porque suas perguntas, suas aspirações, seus desejos, seus sonhos abarcam tudo. Não só o mundo existente, mas até aquilo que não existe e que pode existir por sua ação. É aí que se põe exatamente a ética e o direito. Por isso que as vacas não têm ética. Porque elas só têm o meio ambiente, elas não podem pensar numa alternativa. Nós podemos. E se podemos pensar em critérios que rejam nossas ações, nossas instituições, nossas relações. Isso é o campo da ética e do direito. Né? Então, portanto, o ser humano, que se manifestou no primeiro momento como um ser corporal, um corpo orgânico, pertencente a um mundo da natureza inorgânica e orgânica, se manifesta no seu que é mais específico como um ser aberto ao universo. Isso na tradição se chamou a espiritualidade humana. O espírito, a palavra espírito, entre os gregos, significava exatamente isso. O ser humano não tem limites pensáveis. Ele é, em princípio, apesar de ser limitado, finito, preso a determinadas circunstâncias sempre, mas, ao mesmo tempo, com a capacidade de ir além. A razão humana pode, inclusive, mostrar os limites. Isso significa dizer que ela já sempre está para além de qualquer limite, porque sem o além, nós não teríamos capacidade de dizer, isso é limitado, isso não é tudo. Portanto, o ser humano tem como sua característica fundamental esse fato de ele ser, vamos dizer assim, coextensivo ao próprio universo, à realidade enquanto tal, ao ser, é a palavra que os gregos usavam. Né? Então, as potencialidades do ser humano como espírito são simplesmente abarcantes, universais. Ele abarca tudo que é inteligível para o seu pensamento. Ele pode começar, claro que ele pode se voltar para si mesmo e ficar preso em si mesmo.
nós vamos ver depois, mais adiante, que é uma das grandes ideologias nos nossos dias, é a ideologia do individualismo radical, do ser preso em si mesmo, cada um que cuide de si, e os outros não me interessam, mas o ser humano, em princípio, tem a potencialidade de, partindo das coisas mais simples e alargando o seu horizonte para ver as conexões existentes na realidade, as cada vez maiores e mais amplas, e, em última instância, pensar no próprio universo. Vocês sabem que hoje, uma das grandes pretensões da nova física é ultrapassar o modelo que a física criou na modernidade, de uma ciência limitada a um determinado campo, pensando a partir de algumas categorias postas como pressupostos, aquilo que se chamou a visão analítica da ciência. E hoje, a tentativa de construir, como os físicos dizem hoje, uma theory of everything, uma teoria de todas as coisas. Por exemplo, Smolin, o Laszlo, o Stephen Hawking, que é mais conhecido aqui no Brasil, quer dizer, uma teoria que pensa o universo na sua totalidade. E é por isso que eles pensam hoje, não se chamam mais de físicos, chamam-se de cosmólogos, porque querem ver o cosmos no seu todo, querem pensar a origem desse todo, as teorias evolucionárias hoje preocupadas em ver como é que, a partir do Big Bang, da explosão inicial, se deu o processo de evolução que nós ainda vivemos. Então, o ser humano é aberto não só a esse cosmos existente, mas outros possíveis, através de sua intervenção na natureza e no próprio ser humano hoje. Ora, o ser humano é um bichinho que, pensando e agindo, ele sempre ele pensa a partir de um quadro categorial. Às vezes ele não tem. Normalmente, na vida cotidiana, ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência que pensa a partir de determinadas categorias. Aliás, é uma das características da vida comum que nós pensamos que aquilo que nós pensamos é o válido para todos. É óbvio que é assim. E nós só nos damos conta de que nós estamos dentro de um quadro categorial, um quadro de categorias, que nos foi dado pela tradição da sociedade em que nós vivemos, quando nós nos chocamos com outras sociedades. Eu nunca me esqueço que, como estudante na Alemanha, era chamado por um hotel próximo para explicar aos brasileiros que eles tinham que pagar os banhos que tomaram. Porque na Europa se paga para tomar banho, né? Hoje não mais, nos hotéis, mas naquela época ainda era. Então, porque para nós, tomar banho é o evidente. Claro, nós herdamos isso dos índios, né? Lá em Fortaleza, Iracema, que tomava banho na Lagoa de Messejana todos os dias, várias vezes. E aí introduzimos isso como algo que é o óbvio e o lógico. Mas o óbvio e o lógico para a nossa cultura, para a nossa maneira de ser. Isso significa dizer que nós nunca partimos do zero. Essa história da tábua rasa não existe. Nós nascemos numa sociedade que nos dá categoria de pensamento, que nos dá formas de ação. Então, isso significa o quê, gente? Significa uma coisa muito importante. Se é assim, nós estamos diante de um dilema. Ou vivemos simplesmente dentro desses mundos, sem questionar nada, assumimos as categorias que herdamos, achamos que é normal ser machista, porque o brasileiro todo é machista, achamos que é normal o racismo, embora ninguém hoje tenha mais coragem de dizer que é, mas nas entrelinhas, adoro o negro, só não queria ter nascido negro, mas etc. E aí vai. Então, ou nós somos capazes de romper, e temos essa potencialidade, de romper com o mundo vigente e nos perguntar por critérios de validade do que nós pensamos e fazemos. Essa é a grandeza do ser humano. Ele é um ser miserável, como todo ser criado, como todo ser contingente. Mas tem uma grandeza extraordinária. Ele pode perguntar pela validade do que pensa e do que faz. E com isso, nós estamos exatamente de cheio na ética e no direito. Portanto, eu tenho duas possibilidades fundamentais. Eu posso viver a minha vida
aceitando aquilo que eu recebi da tradição de minha sociedade. E passar o resto da vida feliz, tranquilo, com tudo isso, sem questionar nada. Ou eu posso submeter tudo a uma reflexão crítica e me perguntar pela validade desses pensamentos e desses valores que me foram transmitidos. É isso o que no Ocidente chamou de ética, né? Ou moral. As duas palavras são sinônimas, absolutamente, e a diferença é só que uma vem do grego, né? Ethos, e o outro vem do latim, mos. Agora, de qualquer maneira, os filósofos sempre distinguiram entre os costumes vigentes, a tradição em que a gente vive. Nós estamos chamando isso aqui de moral. Moral é o conjunto dos costumes vigentes numa sociedade. A ética é a reflexão que se pergunta pelos critérios de validade desses costumes. Há ou não há algum princípio a partir de onde nós podíamos julgar esses costumes vigentes? Quer dizer, no fundo, o ser humano, como sendo o ser aberto ao sentido, o ser da linguagem, o ser da palavra, e a palavra introduz o problema do sentido na vida, ele pode perguntar sobre o sentido de tudo. Pode perguntar, inclusive, sobre o sentido do que ele deve fazer. Essa é a pergunta fundamental da ética. Que o Lenin uma vez disse, só que ele estava se referindo às estratégias de ação. Não estava se referindo ao fundamento das ações, ao critério de validade das ações. O que devo fazer? Qual é a validade daquilo que eu faço? Qual é a validade? Nós vivemos em mundos regrados, normatizados. Qualquer sociedade, mesmo que não tenha norma escrita, por exemplo, uma comunidade indígena, Yanomami, lá em Roraima, claro que tem regras. E por isso mesmo o pajé ou alguém na tribo, normalmente não é o pajé, é um outro, que vai fazer isso, a introdução, quando você chega na adolescência, ele vai ter uma formação especial para saber quais são os grandes mitos que marcam aquela tradição, quais são os padrões de comportamento. A ética se pergunta qual é a validade de tudo isso. Qual o critério a partir de onde eu posso dizer tal padrão de comportamento? Por exemplo, vivo numa sociedade machista. Eu posso me perguntar, qual é a validade do machismo? Como se justifica isso? Ou não se justifica? Há algum princípio que me diga que é normal dizer que as mulheres são seres de segunda qualidade, que não são plenamente humanos, como diziam os gregos? As crianças, os escravos também. Portanto, a humanidade é dividida em níveis diferentes. Isso se justifica diante de uma razão que pergunta? Portanto, aqui nós já temos uma afirmação muito importante. Se como seres que são abertos à totalidade, nós somos chamados à liberdade, à autodeterminação, não é fazer qualquer coisa que faz alguém livre. Porque a maior parte daquilo que nós fazemos nos foi dado, a gente engoliu. Paulo Freire gostava de dizer, nós introjetamos categoria de pensamento, padrões de comportamento, e nem nos damos conta. Porque quando nós somos socializados numa sociedade qualquer, nós fazemos essa introjeção. Portanto, antes de intervir no mundo, é o mundo que intervém sobre nós, sobre a nossa cabeça. Nós, desde pequenininhos em casa, já começamos a saber que nem tudo é possível, e nos dão padrões, e às vezes até com a força da palmatória, da chinela, do puxavante de orelha. Qual é o fundamento de tudo isso? É a pergunta. Então, a liberdade não é fazer qualquer coisa, mas fazer alguma coisa por razões. O homem verdadeiramente autodeterminado não é aquele simplesmente que é uma Maria vai com as outras. Biruta de aeroporto. Roda para onde o vento vai. Né? E que é muito comum hoje. Me lembro de uma vez na televisão alemã, uma entrevista a uma jovem sueca, quando tinha começado a história de... Como é que chama isso? De ir para a praia topless. O que você acha do topless? Bem, todo mundo está fazendo. Isso é o tipo de comportamento, Maria vai com as outras. Comportamento absolutamente irracional.
que vale para o primeiro momento na vida, porque ninguém começa do zero. Você começa daquilo que lhe deram. Agora, um ser que minimamente chega à idade da razão se pergunta, qual é a validade disso? Por que me disseram que era para andar assim e não andar de outro modo? Então, portanto, ser livre não é ser biruta de aeroporto, mas é ter razões para agir assim ou assado. E aqui está uma coisa muito importante, porque nessa comissão de ética, eu vi muitos juristas achando que estavam abafando, dizendo assim, o jurista não pode se prender à lei que está escrita. Ele deve corresponder ao sentimento do povo. Deve ter sensibilidade para o sentimento do povo. E se o povo for racista? Como é no Ceará, por exemplo. Eu vou achar que é normal? Eu não tenho critério nenhum para dizer, olha, todo cearense pode ser racista. Eu sou cearense, mas não admito. E tenho razões para isso. Isso é que é ser livre, autodeterminado. Né? E é interessante, Kant, que é um dos grandes teóricos da modernidade, ele começou uma de suas obras dizendo uma frase que sempre me impressiona muito. Naquela época, a humanidade estava fascinada com a nova ciência. A ciência que lhe dava a possibilidade de intervir no mundo com eficácia. Vocês podem imaginar o que foi a criação da ciência moderna. Né? Francis Bacon, pensador inglês, no início da modernidade, dizia assim, quanto tempo, quanta energia, quanto dinheiro nós perdemos no passado. Eu não quero fazer uma comparação entre a nossa inteligência e a inteligência dos gregos, dos romanos, dos medievais. Nós somos todos inteligentes, mas eles não chegaram, talvez porque isso precisava de um grande desenvolvimento, a capacidade que nós temos hoje de construir um saber que torna a humanidade capaz de dominar a natureza inteira. Então, no tempo de Kant, no século XVIII, início da industrialização, portanto, início verdadeiramente da Idade Moderna, a humanidade estava fascinada com essa capacidade que ela tinha adquirido através do saber moderno, da ciência moderna, de dominar o mundo. E Kant, para provocar, começa um de seus livros dizendo assim, a grandeza do ser humano não consiste, em primeiro lugar, na sua capacidade de dominar o mundo. A verdadeira grandeza do ser humano consiste na capacidade de agir com liberdade, isto é, com autonomia. E vocês sabem que a palavra autonomia vem diretamente do grego, duas palavras gregas, autos, nomos, lei, a partir de si mesmo. O homem deve ter a grandeza de descobrir a razão pela qual ele age. E só assim ele pode autodeterminar-se e ser livre. Então, para que serve a ética e para que serve o direito? Para efetivar a liberdade, a autodeterminação na vida humana. São os caminhos pelos quais aquela grandeza que é potencial se efetiva. Vocês sabem que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 começa dizendo que todos os seres humanos nascem iguais e livres em dignidade. Isso não é um fato, é uma norma. Porque, de fato, não nascem nem iguais nem livres. Nascem em sociedades desiguais, onde há escravidão de diferentes formas. Dizer que os seres humanos nascem iguais e livres em dignidade significa dizer há uma norma fundamental que antecede as normas vigentes nas sociedades. Aquilo que nós chamamos de direito positivo. Os gregos chamaram isso de justiça. Nós hoje chamamos direito pré-positivo para diferenciar dos sistemas jurídicos vigentes. Houve muito tempo na história do Ocidente que se chamou isso de direito natural. Uma palavra extremamente ambígua, né? Porque para dizer uma coisa que é absolutamente fundamental na vida humana, que é que há exigências de direito que antecedem os sistemas jurídicos. Essa ideia tinha caído no esquecimento com o positivismo jurídico, que vocês conhecem muito bem, porque devem ter estudado a fundo nas faculdades que fizeram, e ela voltou no momento trágico da humanidade do século XX. Os famosos julgamentos de Nuremberg, onde foram julgados
inclusive juízes que atuaram durante o nazismo. E eles se defenderam como? Dizendo, nós cumprimos a lei. Tudo que fizemos estava de acordo com o esquema jurídico vigente. Portanto, nós não somos condenáveis. E os tribunais os condenaram, dizendo que é alguma coisa que é anterior ao próprio sistema jurídico, que é exatamente a ética, que precede e que se põe como instância de julgamento das próprias normatizações jurídicas vigentes. Então, essa pergunta pela validade dos pensamentos, perguntar qual é o conhecimento correto, qual é o conhecimento certo, o que eu estou dizendo em física, em biologia, em química, em história, isso funciona? Isso diz o que é a realidade? É a pergunta na esfera do conhecimento. Mas também a pergunta pela validade na esfera das ações. Os meus padrões de comportamento, as regras que normatizam a sociedade, as instituições criadas na sociedade, têm validade? Isso constitui a grandeza do homem. Uma verdadeira aventura, a pergunta pela validade na esfera do pensamento e da ação. Então, isso já nos deixa a seguinte ideia. A vida humana precisa criar espaços de efetivação da liberdade. Se o ser humano é chamado a ser livre, a liberdade é um projeto de vida. Ética e direito estão a serviço desse projeto. E é por isso que ele precisa se perguntar pelas razões das suas ações. Agora, a gente tem que entender uma coisa aqui que para os gregos era fundamental. Veja bem, quando hoje se discute da ética no judiciário, da ética na política, em que se pensa em primeiro lugar? Nas virtudes individuais do magistrado e do agente político. Se o deputado é honesto, ou se ele vive no cachoeirismo, né? Se ele entrou na esfera da corrupção, o que é uma coisa muito importante, sem dúvida. Mas para os gregos, absolutamente insuficiente. Por quê? Porque o ser humano não é só individualidade. A normatividade tem a ver com a vida humana inteira, como disse aqui o Mairan no início da manhã. Ou seja, ela diz respeito a minhas atitudes individuais, mas também às minhas relações e às instituições que são criadas para enfrentar os problemas da vida humana. Portanto, a ética é abrangente. A discussão no Brasil se concentra na ideia da virtude, usando a palavra grega, quer dizer, a atitude subjetiva, e não pensa na dimensão objetiva da ética, isto é, das relações, a configuração das relações humanas, relações com a natureza, as instituições. Os gregos inventaram duas palavras para dizer isso. Quando eles pensavam nas atitudes éticas individuais, as virtudes, honestidade, verdade, né? Isso eles chamavam de virtude. Quando eles pensavam nas normas que regem as relações e as instituições, eles chamavam isso de teoria política. A política tem a ver com a ética coletiva, com a ética das relações e com a ética das instituições sociais. Então, a discussão do Brasil é completamente... Por exemplo, você faz uma marcha pela ética contra a corrupção. Enche as ruas. Você faz reforma política? Você muda as instituições que tornam possível que até um beneditino que entrasse nessa terminava fazendo caixa 2. Senão não iria eleito deputado, nem vereador, nem senador, nem governador, nem coisa nenhuma. Quer dizer, porque toda a institucionalidade existente abre o espaço e até em certas condições obriga o sujeito a agir contra princípios éticos básicos. Quer dizer, e está aí. As pessoas, por exemplo, eu nada contra. Tem um bispo no Ceará que recebeu até e-mails do mundo inteiro pelo fato de ter recusado uma condecoração do Senado da República.
pelo fato de dizer que não ia receber uma condecoração de uma instituição corrupta. E, aliás, me telefonou antes e disse, eu vou recusar, o que você acha, eu devo ir lá? Eu digo, deve ir. Se você não for, ninguém vai nem saber da sua existência. Se você chegar lá e disser, olha, agradeço penhoradamente, mas não recebo uma condecoração de uma instituição que é corrupta, você vai ser falado do mundo inteiro. Foi dito e feito. Você olha, meu e-mail não para mais, de recebendo mensagem do mundo inteiro, pela coragem, mas veja bem, outro dia ele estava numa palestra minha, eu disse, olha, tenho o maior respeito para uma pessoa que pensa assim, que está preocupado com a atitude dos indivíduos, mas isso é absolutamente insuficiente. É por isso que existe lei, é por isso que existe instituição. É para tentar efetivar a nível do mundo objetivo, não mais simplesmente do mundo individual, pessoal. É porque eu posso ser individualmente um santo, diz Kant, mas viver num mundo corrupto. Por quê? Porque as leis, os mecanismos existentes para organizar a vida social são fundamentalmente aéticos. Eles, por exemplo, são mecanismos que legitimam a escravidão. Nós tínhamos até pouco tempo muitos desses. Acaba de ser votada uma lei contra a escravidão, que ainda existia no Brasil, em pleno século XXI. Trabalho escravo. E quantas formas de exploração, etc., presentes na lei. Então, eu estou chamando isso, a liberdade tem dois momentos inseparáveis: individual e institucional. Se as instituições são provocadoras de desigualdade, de discriminações, de injustiça, elas são fundamentalmente aéticas. Então, o juiz não pode pensar que ética é um problema só da interioridade das pessoas. Eu estou aqui no mundo objetivo, tem nada a ver com ética? Tem sim. Porque as leis existem para efetivar ou não os princípios éticos que regem a vida humana. Os sistemas jurídicos vigentes podem ser fundamentalmente aéticos. E eu, agindo do ponto de vista estrito do direito, na mais absoluta legalidade, posso estar sendo absolutamente antiético, porque corroborando, e às vezes deixam margem de possibilidade, e dão, o próprio direito deixa margens de possibilidade de ação que desembocam em arbítrios, discriminações e arbitrariedade. Aí sim, entra o momento da ação individual. Então, nesse sentido, a liberdade não é só individual, mas ela é fundamentalmente institucional. Porque ela deve reger as instituições, entre as quais o direito é a mais fundamental nas sociedades. Portanto, liberdade sempre tem dois momentos: o momento da interioridade e o momento da exterioridade. Os gregos chamavam isso assim. A justiça é o grande valor ético. A justiça tem duas dimensões: uma é subjetiva, ele chamava de virtude; outra objetiva, ele chamava de lei. E as duas coisas devem ser consideradas em igual valor. A ética não se reduz a problemas individuais. A ética tem a ver com a normatização, e o sistema jurídico é, como a gente vai ver depois, a tentativa de transformar em lei exigências éticas fundamentais, que nós normalmente chamamos de direitos humanos. Ora, se a igualdade se baseia no fato de que os seres humanos têm características fundamentais iguais para todos, justifica o igualitarismo em dignidade de todos os seres humanos, as sociedades concretamente existentes, era isso que a gente estava tentando dizer, elas podem estabelecerem ordens, ordenações, normatizações, entre as quais a mais importante é o direito, que negam a igualdade fundamental de
todos os seres humanos, baseada na sua liberdade. Portanto, qual é a tarefa do ser humano fundamental na vida? Buscar, em cada momento histórico da vida, uma configuração da vida humana que garanta a realização do ser humano como ser livre. E, portanto, igual. Portanto, como é que a gente deveria ver a história humana a partir daqui? Como a luta pela construção de obras que garantam a efetivação da liberdade. Em cada situação histórica específica, a gente tem que se perguntar. Os Yanomamis, a seu modo, tem que se perguntar o que é que entre nós vai garantir, eles gostam de dizer, a vida boa. A expressão que os índios têm para dizer uma vida plenamente realizada, a vida boa. O que é que constitui a vida boa? A vida boa para nós certamente tem outros ingredientes, porque nós vivemos em outro patamar histórico, com outra configuração, mas a nós põe a mesma pergunta. O que em nossa configuração da vida individual e coletiva, na vida social e institucional, quais são as formas necessárias para efetivar a liberdade nesse momento histórico em que nós vivemos? Ora, a liberdade é algo que é um processo. E ele tem um cume. Qual é o cume? A conquista do ser humano como ser autônomo e livre. E, portanto, isso só acontece quando ele constrói um mundo capaz de gerar liberdade. Já pensou se o magistrado tomasse consciência de que a minha missão é fazer o possível para que o mundo da liberdade se efetive na vida humana? O mundo da liberdade quer dizer o mundo dos direitos. O mundo da efetivação dos direitos elementares do ser humano, que são as exigências éticas que brotam da dignidade específica do ser humano. Aquilo que nós chamamos de direitos elementares, os antigos chamavam de direitos naturais, são exigências que decorrem do grau de ser do ser humano e que devem efetivar-se. Então, todo o sistema jurídico, em última instância, está referido a isso. Ele só tem sentido quando ele é um mecanismo que ajuda a tornar efetivo as exigências éticas fundamentais, ou seja, os direitos elementares da vida humana. Por isso, eu estou dizendo o que com isso? Eu estou dizendo que é próprio ser livre que é o fundamento dos direitos elementares, ao qual se submetem todas as outras normas, ou devem submeter-se. Quando não submetem, há aqui uma contraposição entre o sistema jurídico e os direitos prepositivos, que constituem exigências éticas fundamentais na vida humana. Ora, se o ser humano é tudo isso, ele não pode ser reduzido a um puro meio para outras coisas. Kant exprimiu uma vez qual é a exigência ética fundamental. Se a gente procura um critério fundamental ético para normar todas as ações humanas, como é que a gente formularia isso? A resposta de Kant: o ser humano nunca pode ser considerado apenas um meio, mas tem que ser sempre considerado um fim em si mesmo. Claro que ele também é considerado meio. Por exemplo, para que eu possa dar aula, vocês têm que estar aqui, né? Então, de certa maneira, vocês são meio para que eu possa ser professor. Mas se eu considerar vocês apenas como meio, eu estou degradando aquilo que é próprio do ser humano. Ele é fim em si mesmo. Portanto, ele não existe simplesmente em função de algo além dele. É uma degradação do ser humano quando ele é considerado puramente como meio. Por isso, o valor ontológico do ser humano, o valor que ele tem em si mesmo, aquela medida que ele é em si mesmo das potencialidades de sua vida, são a base de qualquer valor normativo, seja ético,
seja jurídico. Uma norma tem sempre relação à vontade. Mas a vontade não é assim arbitrária. Ela é verdadeiramente racional quando ela respeita a constituição dos seres, de uma maneira muito especial, a constituição do ser humano, como ser que é fim em si mesmo. Ora, os direitos elementares, como eu estava dizendo antes, eles são uma decorrência desse fato que o homem é um fim em si mesmo. Ele é aquele lugar, hoje se gosta de dizer, com muita razão, onde o universo vem a si mesmo, onde o universo é dito, é pensado. Portanto, ele, nesse sentido, sem ser considerado o único valor, todo ser, na medida do seu ser, tem seu valor. E nós estamos em plena Rio 20, estamos hoje pensando fortemente que a humanidade moderna fez do ser humano o único ser que tem valor. E considerou a natureza uma pura matéria-prima da sua ação, de tal maneira que ele pode fazer com a natureza o que ele bem quer. Ora, aquilo que a humanidade está tomando consciência hoje é que tudo, na medida do seu ser, tem um valor. E esse é o fundamento do valor ético. Agora, a humanidade tem um valor supremo, no sentido que, sendo ele o ser que é capaz de compreender todos os outros seres, ele pode, inclusive, cuidar de todos, ser responsável por todos. Portanto, os direitos elementares do ser humano, que são a expressão da exigência ética do seu valor como ser, eles são o fundamento dos sistemas jurídicos justos e dos estados justos. Ou seja, os sistemas jurídicos são avaliáveis a partir da pergunta até onde é que eles efetivam ou não efetivam direitos. Ora, os direitos são direitos da pessoa, não desse ou daquele. Uma das grandes mudanças do mundo antigo para o mundo moderno foi o universalismo ético a que corresponde o universalismo do direito. Os direitos não são direitos de classes, direitos de estamentos. Nós ainda vivemos num mundo profundamente desigual. Nossa cabecinha, eu estava contando para a Tatiane antes de entrar aqui, que a Folha de São Paulo publicou uns anos atrás, uma historinha que o Antônio Carlos Magalhães, né, que era a figura para além da qual nada, na Bahia, uma vez, numa fila para um embarque no aeroporto, passou na frente de todo mundo. E uma mulher que estava na fila foi a ele e disse: como é que o senhor faz um negócio desse? Ele respondeu a ela: você sabe com quem está falando? E a mulher lhe deu o troco bem direitinho. Com um cidadão brasileiro igual a mim. Para você veja, nós temos uma cultura, que fomos um país escravocrata, escravagista. Ainda hoje, nós temos uma cultura de desigualdade. Não uma cultura universalista. Eu uma vez fiz um teste numa instituição governamental lá no Ceará e a instituição não passou. Me perguntaram quem eu era para poder entrar. Eu disse: sou um ser humano. Não, ser humano aqui não entra. Eu depois mandei um telefonema dizendo que eu tinha sido enviado pelo governador. Aí foi um Deus nos acuda, de pedir desculpa, etc. Pelo amor de Deus, volte aqui. Eu digo: volto nada. Você não receber uma pessoa? Então, é um problema estrutural, cultural entre nós. Nesse sentido, nós não somos modernos. Nós nos modernizamos tecnologicamente, mas ficamos com a cabeça pré-moderna. Os direitos são direitos da pessoa humana. Uma pessoa que é um ser paradoxal. Ao mesmo tempo, o mais individual que possa existir em todo o universo é o ser humano. Porque a individuação dele se faz pela sua liberdade, que é absolutamente singular. Né? Como dizia o Chicanismo, uma pessoinha que nem eu, só eu. Mas, ao mesmo tempo, é o ser mais aberto que existe. Porque é o ser aberto à totalidade, aberto ao tudo. A defesa incondicional do ser humano é obrigação ética fundamental. E que deve reger
a vida de toda uma sociedade. Portanto, a pessoa, enquanto ser inteligente e livre, é portadora de direitos inalienáveis, que não lhe foram outorgados por autoridade nenhuma, e que são vinculados essencialmente à sua própria constituição de ser. Essa é para o Brasil, culturalmente, uma ideia revolucionária. O ser humano tem direitos inalienáveis, que não lhe são outorgados por nenhum poder, mas que são anteriores a qualquer poder, e que são decorrentes da sua própria constituição de ser. Agora, isso é um lado da medalha. Como o ser humano é um ser histórico, a grande tarefa da sua vida é a efetivação desses direitos. A consequência é muito clara aqui. Direitos devem ser positivados, isto é, devem ser expressos em lei. Os sistemas jurídicos, em princípio, deveriam ser uma tentativa de expressar positivamente, nas diversas esferas da vida, esses direitos. Claro que há uma pluralidade de sistemas jurídicos, e eu posso avaliar a maior ou menor compatibilidade dos sistemas jurídicos existentes, do direito positivo, com os direitos elementares do ser humano. Ou seja, os direitos significam o quê? Aquelas exigências que correspondem ao fato do ser humano ser livre e, porque livre, igual. Todos são iguais porque livres. Portanto, a construção de uma sociedade igualitária é o dever ético fundamental, e os sistemas jurídicos existem em função disso. Em função de tornar a igualdade dos seres humanos efetiva. Realizar, nas diversas esferas da vida humana, a igualdade de direitos. E, portanto, a realização integral do ser humano. Portanto, os direitos do cidadão são o fundamento normativo universal da vida sócio-histórica. E sua promoção, sua efetivação, sua garantia é a tarefa básica da vida coletiva. O ser humano nunca será verdadeiramente ser humano enquanto for dependente e oprimido em qualquer dimensão da sua vida. E por essa razão, não haverá fim da exploração e de todo tipo de opressão histórica enquanto não houver fim da exploração de todo tipo de opressão histórica que ameaça a sua vida, através da efetivação dos direitos humanos, nós não podemos dizer que o ser humano se efetivou como humano. Não há dignidade humana sem o fim da coerção material, sem trabalho escravo, da insegurança e da dependência econômica. Quantos milhões de brasileiros ainda vão ao lixão para poder sobreviver? Nessa sociedade, o ser humano não existe. Não há efetivação do ser humano sem o fim da dominação nas diferentes esferas, inclusive do judiciário. Não sei se o judiciário brasileiro, vocês entendem mais do que eu, é hoje um exemplo de democracia interna. Não sei. Pergunto. Sem a destruição de relações repressivas, a organização autoritária da vida coletiva, mesmo que seja, por exemplo, os sistemas coletivistas que se apresentaram como substituição do capitalismo. Tinha gente de barriga cheia, mas não livre. Sob muitos aspectos. Quando não há seres humanos sujeitos efetivos de direitos, não há homem. Quando a gente naturaliza as desigualdades. Uma vez eu vi a secretária de meu pai, conversando com minha mãe, dizendo na mesa, essa princesa Isabel foi o fim da picada. Imagine que agora os negros falam com a gente como se eles fossem iguais a nós. E ela era quase negra. Você imagine o que ficou na cabeça do brasileiro.
como se eles fossem iguais a nós. E eu perguntei imediatamente, e não são não? Ela tomou um susto. Como é que eu, filho de quem era, podia dizer um negócio desse? Portanto, desigualdades econômicas, sociais, transformadas em coisa natural, destrói o humano. Diferenças éticas, consideradas como inferioridade. O árabe hoje, para muito europeu, é um bicho inferior. Então, eles dizem até assim, nós não podemos viver sem democracia. Aquela gentinha ali pode. Como nós também fomos considerados gentinha hoje, mudou, né? Porque temos dinheiro. Mas com o meu tempo de estudante, meu Deus, o meu chefe de casa de estudante na Europa, na Alemanha, me chamou um dia para uma conversa, muito séria. E a conversa jeitosíssima foi na seguinte direção. O senhor não acha que é uma pretensão alta demais um rapaz de um país subdesenvolvido como o senhor querer fazer uma tese de doutorado em filosofia na Alemanha? Não seria mais correspondente às suas condições renunciar a isso, voltar ao seu país e ficar por lá? Eu agradeci, naturalmente, né? Então, todas essas realidades fáticas que nós vivemos e ainda são muito presentes no Brasil, são incompatíveis com esse horizonte normativo que eu estava levantando. Então, ética e direito são duas dimensões diferentes do normativo. Mas eu estou dizendo aqui que elas são intimamente ligadas. Na medida que o direito é o mecanismo que se encontrou na vida humana para normar as situações de tal maneira que os direitos fundamentais do ser humano possam verdadeiramente se efetivar. É a instituição das instituições nesse sentido. Ora, é claro que subjacente à ideia do direito positivo está a concepção da dignificação ética do ser humano. O direito existe em função disso. Ou seja, que o ser humano tem uma dignidade absoluta, no sentido que ele não depende de referências a outras realidades, e todo e qualquer ser humano. E isso é o que fundamenta a igualdade essencial de todos os seres humanos. Então, o princípio fundamental que deve reger qualquer sistema jurídico, do ponto de vista ético, deve ser esse. A dignidade igual de todos os seres humanos. Universalismo ético. Todos são iguais porque são livres. E por essa razão devem ser tratados de acordo com essa dignidade que a gente poderia chamar de fontal, que é a fonte de qualquer outra dignidade. O que é uma decorrência de uma ética estritamente universalista, isto é, baseada em princípios universais. Portanto, a ética se radica, em primeiro lugar, no valor intrínseco do ser humano, da pessoa humana. E por isso, a exigência ética fundamental é a humanização, isto é, a efetivação dessa dignidade. A promoção de tudo aquilo que possa contribuir para efetivar essa dignidade. E o direito é o primeiro mecanismo para isso. Ou seja, o mecanismo que se propõe efetivar nas diversas esferas da vida humana a dignidade fundamental daquele ser que é inteligente e livre. O que não se contrapõe de jeito nenhum à tese que os outros seres também têm direitos. A natureza tem direito, porque ela também é um ser. Eu estou dizendo que o direito supremo é o direito do ser humano, o que não lhe dá o direito de destruir sem mais a natureza, a não ser em função da própria dignidade do ser humano. Portanto, nós temos uma hierarquia de valores e os elementos fundamentais para essa hierarquia eu já dei. O critério básico é exatamente a dignificação do ser humano. Agora, como eu disse antes, uma ética tem sempre dois canais. Ela é uma ética individual e uma ética social, institucional. Ou seja, ela é sempre ética virtude,
ética política. O que significa dizer, por que que o direito é o mecanismo fundamental? Para que se passe da abertura do poder despótico para a lei, que minimamente deve tentar efetivar direitos. Quer dizer, se você deixa o espaço aberto e como ser humano toca, queira ele ou não, no outro ser, quando ele age, ele precisa superar o puro arbítrio. E a superação do arbítrio é exatamente a lei. Então, a grande tarefa da nossa sociedade é fazer uma síntese entre o nível individual da ética e o nível social. Portanto, entre a ética e o direito e as demais instituições. E é nesse sentido que uma existência política aparece como superior a um sistema despótico. Por que que os gregos, às vezes a gente pensa assim, os gregos eram muito prepotentes, né? Chamavam tudo que não era grego de bárbaro. Tudo que não era grego era bárbaro. E qual era a razão? É porque eles diziam o seguinte: entre os outros, os conflitos são resolvidos na base da força. Quem tem mais força, impõe sua vontade sobre os outros. Entre nós se estabeleceu que os conflitos são resolvidos na palavra, no argumento e na lei que deve reger a sociedade. Então, era isso que fazia uma sociedade emergir da selvageria para a civilização. Ou seja, quando ela é capaz de enfrentar os seus conflitos com razão. E razão quer dizer deliberação, argumento, decisão e normatização. Então, por isso, um sistema jurídico tem como objetivo primeiro e fundamental a defesa dos direitos básicos do ser humano. E é por isso que a nossa Constituição, como algumas outras, Constituição que é a lei maior, a referência maior de todas as outras leis, começa com a positivação dos direitos fundamentais do ser humano, que deve ser o critério a partir de onde todas as outras leis. É interessante que eu, naturalmente, posso dizer essas coisas, sou absolutamente inocente. Eu só sei quando os advogados me dizem, quando os juízes me dizem, que advogado brasileiro faz de conta que a Constituição não existe. Para ele, a única coisa de referência é o código. São os códigos existentes. A Constituição, que dá o grande referencial normativo, para ele não existe. Ora, a nossa Constituição, a Constituição alemã, não me lembro mais como é a nossa. A Constituição alemã começa assim: a dignidade do ser humano é intocável. Ponto. Daí decorrem os direitos fundamentais do ser humano. E esses direitos devem ser o horizonte normativo a reger toda e outra qualquer lei. Então, portanto, voltando ao princípio da exposição, nós estamos quase terminando, aquilo que os antigos chamaram direito natural ou justiça é o conjunto de normas que podem, ou mesmo devem, ser impostas com meios coercitivos por razões morais. Né? Aquilo que pode ser imposto com razões coercitivas. O direito positivo impõe por razões coercitivas. Nesse sentido, o direito natural, ou a justiça, é o critério a partir de onde os sistemas jurídicos vão ser avaliados. Porque a razão de ser dos sistemas jurídicos é, através da coerção, a efetivação desses direitos, que não podem passar. Direitos que nós hoje chamamos de pré-estatais, que antecedem, portanto, o próprio Estado e todas as regulamentações estatais, os sistemas jurídicos. Um direito pode, naturalmente positivo, ser completamente incompatível com os direitos naturais, os direitos fundamentais. Lembre-se, por exemplo, das leis racistas na Alemanha. Ou o sistema jurídico da União Soviética sob Stalin. Ou o racismo da África do Sul, onde o negro não podia entrar, por lei, no mesmo banheiro que o branco. Não podia entrar no mesmo ônibus. Aliás, no sul dos Estados Unidos, ainda foi muito tempo assim. Né? Um colega meu que foi estudar nos Estados Unidos, que era quase preto, mas esse quase é a história, né? O brasileiro sempre que acha que branco é melhor, quer ser branco, entrou no ônibus de branco. Aí depois veio me dizer, olha, todo mundo ficou me olhando. Digo, é óbvio.
Óbvio, existe uma lei que você não pode entrar naquele homem. Você, se você não considera, só diz assim, bem, as leis podem ser absolutamente injustificáveis frente aos direitos elementares, que são as exigências éticas decorrentes do ser humano enquanto tal. Então, a norma decisiva do direito positivo é que os direitos naturais dos portadores de direitos devem ser protegidos com coerção. Sobretudo, os indefesos, os pobres, as mulheres, os desiguais de mil modos, né? E esses direitos, eles não são uma vez para sempre descobertos, né? A gente pode saber que a Marilena Chauía, que é professora da USP, ela diz num dos textos dela que os direitos, a democracia é aquele sistema em que a gente vai tendo espaço para tomar consciência com mais clareza das exigências dos direitos. Por exemplo, houve muito tempo na história do Ocidente que a gente achava que a superioridade do homem masculino frente às mulheres era absolutamente normal. E ainda hoje muita gente acha assim. Então, a descoberta que isso é insustentável se deu na história. Então, nós hoje, eu estava aqui à procura, não estou encontrando, uma frase de um filósofo argentino que é professor no México, onde ele enumera os diferentes direitos que nós fomos descobrindo, sobretudo hoje. Sim, comprei. Por exemplo, nós hoje aumentamos a descoberta. Claro que os direitos, se eles são decorrentes do ser, eles já estão sempre lá. Mas a humanidade não descobre tudo de uma vez. Por exemplo, nós hoje descobrimos os direitos da natureza. Ainda há pessoas que não admitem se falar assim. Eu tenho um colega no Rio Grande do Sul que toda vez que eu digo isso, ele se levanta para protestar. Eu vou agora, daqui a pouco, para o Rio Grande do Sul, já sei que vai acontecer de novo. Direitos da mulher. Se achava isso muito normal. Até em ambientes ditos santos. Direitos superiores para os brancos e para os pretos. Eu conheci uma congregação belga de religiosas que os brancos tinham nome em francês e as brasileiras em português. Então, uma vez eu falei lá em Fortaleza com uma irmã branca que se chamava Irmã Françoise. E eu, para avacalhar, né, para dar ela a consciência da loucura, perguntei, irmã, onde é que a senhora nasceu? Ela disse, eu nasci em Nazaré da Mata, em Pernambuco. Digo, então seu nome está errado, devia ser Irmã Chica. Porque é assim que se chama lá, as franciscas, e não Françoise. Bom, direito dos homossexuais. Meu Deus do céu. Quantas mortes ainda no Brasil, né? Não tem direito nenhum, porque é um bicho que não deve existir. Das raças não brancas, dos marginalizados, dos excluídos, dos países e povos da periferia deste mundo, dos migrantes, das vítimas da globalização. Então, diz ele, pode-se entender a tensão entre, por exemplo, os direitos positivos de certos países, onde não cabem esses direitos, que a humanidade já descobriu. Então, você veja, como eu disse, os direitos são constitutivos de um ser, mas eles são históricos, como tudo que é humano, e aí a gente vai, através da história, crescendo, por isso que também compete aos magistrados ter sensibilidade histórica, não no sentido de ser Maria vai com as outras, mas no sentido de descobrir nos movimentos históricos o que há de grande, o que há de novo, o que há de direito sendo descoberto e que a gente ainda não foi capaz de compreender. E é por isso que esses direitos todos, se achou que, por muitas razões, eles deviam ter uma instituição que os defendesse e procurasse efetivá-los.
E isso é o Estado de Direito, né? O Estado que ele mesmo se rege pelo direito e que tem como função primeira a efetivação dos direitos na vida humana. Como eu disse, em primeiro lugar, dos indefesos, as crianças e os deficientes em todos os níveis da vida humana. Para que essas pessoas possam elevar-se, de fato, a sujeito de direitos universais, né? Que eles têm por Constituição, mas não têm de efetivação. Bem, ou seja, portanto, a igualdade fundamental dos seres humanos não é um fato, é uma exigência normativa. Ora, nós hoje temos algumas dificuldades em relação a isso. Eu vou citar aqui só duas. Primeiro, as concepções de ser humano vigentes hoje. Eu já disse no começo que nós vivemos hoje com um individualismo levado às suas últimas consequências. A ideia de que o ser humano é um indivíduo e qualquer coisa que toque no indivíduo, por exemplo, agora, qual é a reação de uma parte da sociedade brasileira aos vetos da Dilma ao Código Florestal? Bem, tem toda uma gama de ambientalistas que dizem não tocou em nada, submeteu todo o processo ecológico à economia, etc. Mas tem um outro lado da medalha que se sente muito incompreendido. Por quê? Porque tudo isso vai entrar na esfera privada e atrapalhar a criatividade dos produtores. E, em última instância, portanto, atrapalhar a economia. Ora, isso criou em nossa sociedade um paradoxo histórico. Usando a linguagem do Lula, nunca antes na história da humanidade se teve tanta lista de direitos proclamada. Mas também nunca antes na história da humanidade, talvez, tanto direito negado, violado, violentado. É um paradoxo histórico que nós vivemos. Uma consciência de direitos cada vez mais lúcida e, ao mesmo tempo, uma incapacidade de traduzir isso em políticas efetivas. A começar pelo judiciário, né? Então, você não transcende o plano formal das proclamações. Esse plano não é levado à sua efetivação. Uma outra objeção mais grave ainda, vocês certamente conhecem o grande teórico do direito alemão Carl Schmitt, que é estudado em muitas faculdades nossas, que diz o seguinte: essa história de querer ver relação entre ética e direito significa uma sobrecarga indevida do direito positivo, com exigências morais. É como se não se separasse a esfera da moral, da ética e do direito, e você entrasse de cheio com problemas éticos no campo do direito. E seria uma coisa indevida. Uma incursão indevida da ideia de justiça no funcionamento do direito. Com um objetivo muito claro, dizem esses objetores, de limitar o poder do legislador. Olha, o legislador não pode fazer o que ele bem entende. Ora, essas teorias negam fundamentalmente que haja uma esfera que antecede o direito positivo. Como vocês sabem, Carl Schmitt teve uma sensibilidade muito grande para dizer que o liberalismo econômico moderno acabou com a esfera da política. Porque a esfera da política foi toda ela tomada pelo mundo econômico. A burguesia moderna tomou o direito, tomou as instituições todas. O Estado moderno de direito não passa de um instrumento da burguesia. Isso é interessante porque coincide em dois pensadores diametralmente opostos, Karl Marx e Carl Schmitt, dizendo a mesma coisa. O Estado de direito moderno nada mais é do que um instrumento da burguesia. E a única solução que ele via para isso não era o estabelecimento de um direito que fosse diferente da moral, sim, da ética, mas que tivesse um fundamento ético, mas para ele seria o simples poder. Evidentemente que tem um problema muito grave na sua teoria, que é o seguinte: se ele admite que o poder é a única força a reger o mundo, por que ele se contrapõe ao poder da burguesia, que tomou a sociedade inteira, o direito, o Estado de Direito e todas as normas, etc. Então, claro que são duas esferas diferentes.
E é por isso que o direito nunca pode entrar na esfera das intenções das pessoas. As intenções de cada sujeito são sagradas, como éticas, isto é, são uma esfera. O direito não deve ser algo moralmente mínimo, mas deve ser o mínimo frente às exigências éticas. Frente à amplidão das exigências éticas, o direito é aquilo que da ética pode ser pedido através de coerção, por causa da defesa de direitos fundamentais. Uma moralidade mais forte só pode desenvolver-se quando o indivíduo pode estar seguro de que suas ações morais brotam de sua própria escolha e, portanto, ele pode ser respeitado na sociedade. É a própria moral, portanto, que exige a diferenciação entre o direito e no sentido estrito da palavra, e a ética. Agora, na prática, é claro que é muito difícil estabelecer as fronteiras entre normas éticas e normas jurídicas. Duas coisas, pelo menos, começam a ser aceitas hoje, né, na esfera dos éticos e dos juristas, que é, primeiro, sob nenhuma forma a intenção dos sujeitos pode ser juridicamente controlada. A intenção é algo, uma esfera onde ninguém deve perpassar. E isso até os marxistas, os partidos comunistas brasileiros, por exemplo, diziam que respeitariam, por exemplo, a liberdade religiosa. Na medida em que ela não se intrometesse em nada, se transformasse numa coisa puramente interior, subjetiva, né? Segundo, o princípio do tratamento igual de todos os cidadãos, pelo menos os adultos. Agora, o centro dessa concepção moderna do direito pensou o Estado de Direito como aquele grande mecanismo de efetivação de direitos, e a partir de uma reflexão séria que se fez depois da Segunda Guerra Mundial sobre as experiências totalitárias de direita e de esquerda, isto é, o fascismo e o nazismo no Ocidente e os regimes stalinistas no Oriente, se passou para compreender que o Estado de Direito só é pleno, primeiro, quando ele é democrático, que ele assume como um direito fundamental de todos a participação a maior possível nas deliberações que dizem respeito a todos, e, sobretudo, quando ele é também um Estado social. Ou seja, quando na lista dos direitos elementares do ser humano não estão só os direitos individuais, os direitos civis, mas também os direitos sociais. Muito obrigado.